Seja bem-vindo ao Jornada com Fé. Estamos navegando aos nossos 90 dias e hoje é o dia 27 dessa jornada. E eu creio que Deus tem falado muito conosco e que você sinta, o poder de Deus sobre a sua vida, que você possa entender tudo que Jesus fez aqui nesse mundo no momento que Ele estava aqui, porque nós estamos lendo o Novo Testamento inteiro, e cumpriremos essa missão em 90 dias. E eu creio que cada leitura nova é uma reflexão, da nossa vida, de como está o nosso caminhar e que também possa trazer aquela mudança que a gente quer no mundo, que a gente consiga compartilhar nas nossas redes sociais, o quanto pregar o Evangelho é importante e necessário. E hoje nós iremos ler Marcos capítulo 9. Então, abre sua Bíblia, vamos ler juntos. Primeiro versículo. E lhes disse: garanto-lhe que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Abre parênteses, que coisa mais linda esse versículo, gente? Antes da morte, muitos serão resgatados, salvos por Jesus, estarão no reino de Deus. Que coisa linda, Continuando, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Abre parênteses aqui, Eles perguntaram, mas assim, acho que era para ter certeza do que estava acontecendo, porque eles estavam com medo, porque eles sabiam que Elias e Moisés já tinham morrido. Então, fecha parênteses. Versículo 7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouça-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Versículo 11. Eles lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Versículo 14. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus respondeu ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto que muitos disseram: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Versículo 33. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Que coisa mais linda, né? Abre parênteses. Como Jesus ensinava, dava exemplo e mostrava, muitas vezes através de analogias, né? Então, às vezes a resposta do que a gente quer está na nossa frente, mas a gente está ainda querendo olhar só o racional. E muitas vezes não é só o racional que temos que olhar. Fecha parênteses. Versículo 38. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Versículo 39. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Ai, que versículo lindo, versículo 40 é esse, gente. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Abre parênteses. Eita, Deus maravilhoso. Olha que coisa linda, né? Deus é tão ciumento com os escolhidos, com quem Ele ama, tão cuidadoso que Ele fala: se alguém fizer tropeçar, só tropeçar, um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Olha que forte, que pesado, né? O quanto Deus mostra: não faça nada de errado contra os meus, porque eu cuido, né? Fecha parênteses. Versículo 43. Se a sua mão não fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Forte. Versículo 44. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo.
O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Chegamos ao fim do capítulo 9 de Marcos. E que pesado esses últimos versículos, né? Do 43 em diante, né? Se você tropeçar, se você fizer algo errado com a sua mão, fizer algo errado com o seu pé, se você fizer algo com os seus olhos, é melhor que você arranque esse membro para que você ainda tenha salvação do que você vá para o inferno. Então, acho que aqui entra muito a questão do arrependimento, né? Então, se arrepender e parar de errar. E entender que só o desejar com os seus olhos algo errado já pode te levar para o inferno. Mesmo que você não tenha tocado, já pode te levar para o inferno. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui Deus está falando, eu cuido de quem fizer você tropeçar, mas que não seja você quem vai fazer ninguém tropeçar por nenhum motivo, né? Então, que não seja nós esse motivo de erro, de falha, né? Porque nós cremos num Deus maravilhoso, né? E o mandamento de hoje é: amarás o Senhor, né? Ter essa fé como uma criança, né? A criança olha para você, se você falar sim é sim, se você falar não é não, ela acredita, ela confia em você, e a fé é isso, é ter certeza, né? E a ação de hoje é: confia em Deus como uma criança, né? Confia nele. E o post, se você for postar nas suas redes sociais, seria Marcos 23, 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Jesus recompensa a fé. Que tal crer nele hoje? É lindo, né? Então, que Jesus possa estar contigo, que você possa, né, nos ajudar a espalhar o Evangelho para a maior quantidade de pessoas do mundo, que a gente sabe o quanto é necessário, é importante, porque muitas vezes a gente quer fazer algo tão grande, extraordinário, e Deus nos pede, faça um pouquinho de cada vez. Entregue, né, o seu melhor em cada vez. E eu já vi, através de um post nos stories, uma pessoa conhecer Jesus e se encantar como ele é lindo, grande, maravilhoso, e ela não conhecia ele ainda. Então acredite que uma postagem pode fazer diferença, um stories, uma colocação em alguma rede social vai fazer diferença. E assim chegamos ao fim de mais um dia, onde estaremos juntos nessa caminhada com Jesus durante 90 dias, né? Que hoje a palavra tenha tocado o teu coração, assim como tocou o meu, que você se aproxime ainda mais de Jesus e que você entenda que as aflições que você está sofrendo, você, né, não está sendo esquecido. Deus está te vendo, Deus sabe de todas as coisas, Ele vê o que fazem com você e o que você faz com o outro, então que possamos ser melhores a cada dia. E até amanhã, te espero, que a gente vai estar no dia 28.